A indústria fabrica mais que produtos. Fabrica inovação, transformação e desenvolvimento. Um setor que movimenta todos os outros e conta com o Senai para evoluir e transformar o Brasil. São 26 institutos de inovação e 58 institutos de tecnologia que desenvolvem soluções e tecnologias inovadoras. Com o Senai, a indústria fabrica mais que produtos. Fabrica um Brasil mais forte. Senhoras e senhores, precisamos dar continuidade aqui ao evento. Bom, então agora a gente vai fazer a segunda mesa agora da manhã. O nome dessa mesa é Alternativas para o Desemprego e Mão de Obra Subutilizada, que é o tema da economia brasileira agora. Eu vou chamar aqui para o palco a Aline Cardoso, secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Aline. Tudo bem? Tudo bem? Senta aqui, por favor. O João Rocante, que é presidente da consultoria People Strategy. O Paulo Feldman, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e autor do livro Robô, Ruim com Ele, Pior Sem Ele. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E a Vasmália Bivar, que é professora da PUC Rio de Janeiro e ex-presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, Geografia e Estatística, e é pesquisadora do IBGE. Bom, a gente, como na outra mesa aqui, a gente tem agora 7 minutos, somos 5, né, 4 palestrantes, então nós teremos 7 minutos cada um. Eu vou pedir para a Aline começar a sua palestra, então. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Queria começar fazendo uma provocação. Primeiro, dizer que, para nós, não falamos do futuro do emprego, falamos do futuro do trabalho. E aí já há uma grande diferença, porque quando você fala em emprego, você está falando num formato burocrático, num formato quadradinho, que já não é a característica do que vem pela frente. Então, essa é a primeira colocação que eu queria falar, sem querer polemizar, mas acho que é um posicionamento também importante para a gente colocar. Segundo, que eu estou aqui, Aline Cardoso, vereadora, secretária de Desenvolvimento, e o que o governo, ou o que os políticos têm a ver com isso. E aí eu agradeço ao senhor Xi pela fala dele, muito alinhada com a nossa visão. O senhor falou que nós íamos querê-lo se o senhor tivesse 24 anos. Eu queria dizer que gostaria muito que o senhor estivesse aqui e que também não teria nada contra o senhor vir para a política. Até votaria no senhor, viu? Dizer que, para nós, justamente, o governo, nesse processo todo, tem um papel de mediador ou de garantidor de que os que estão de fora, os que estão na base da pirâmide, não fiquem tão prejudicados. Todos os estudos sobre o futuro do trabalho, tem aqui grandes especialistas nisso, dizem que, se nós não fizermos nada, o futuro do trabalho vai trazer mais exclusão e mais desigualdade. E aí vem um papel fundamental do setor público, e eu lamento que ainda poucos dos nossos governantes, dos nossos políticos, tenham entendido isso. Felizmente, na cidade de São Paulo, nós temos políticas públicas nessa direção, para que a gente possa tentar minimizar os impactos desse processo e aproveitar as oportunidades e mostrar caminhos e dar meios para que todos possam se beneficiar dessas mudanças, de maneiras diferentes, mas para que todos possam, de alguma maneira, se colocar nesse novo caminho. Um outro eixo, e eu posso falar sobre algumas políticas que a gente está fazendo depois. Uma outra reflexão que a gente tem que fazer é o que é esse futuro do trabalho, quer dizer, do que ele é composto, quais são os elementos que fazem
com que essa mudança venha, né? Porque todas as épocas da humanidade nós poderíamos falar de futuro do trabalho, né? E hoje, por que isso é uma issue? Por que isso é uma questão? Acho que porque são vários elementos que vêm trazendo esse futuro, né? O primeiro, sem dúvida, é a digitalização, a tecnologia, já foi muito falado aqui. Mas nós temos também uma questão comportamental, né? Falamos também das gerações, falamos dessas mudanças, falamos sobre a questão de diversidade, né? A sensação, a percepção de que a diversidade precisa ser colocada, ela também traz mudanças, né? Temos as questões também, por exemplo, do envelhecimento no Brasil. Temos questões sociais e comportamentais, como eu já falei, mas também questões regulatórias. Quer dizer, quando você fala do futuro do trabalho no Brasil, você precisa também levar em conta que há legislações, regulamentações que impactam as relações do trabalho, que impactam a relação de como a pessoa que vai oferecer e a pessoa que vai contratar esse trabalho se relacionam. Então, isso também tem que ser levado em conta. E só entendendo esse contexto, quer dizer, eu não estou falando só de tecnologia. Se eu entender esse contexto, eu consigo entender os desafios e achar oportunidades, porque há oportunidades. Mas, se você só olha para um pedaço, você não vai ver todas as que existem. Quando a gente fala também sobre esse futuro, a gente, principalmente num país como o Brasil, tem que levar em conta, como foi falado para o senhor Chico, que o nosso país não faz assim. Todos os ciclos e todas as crises vão afetando essa nossa relação. Então, quer dizer, quando a gente fala sobre o desemprego hoje, eu estou falando sobre um contexto de transformação, essas transformações que eu já falei, mas eu também estou falando sobre crise. E aí eu começo a me preparar para essas mudanças. Mas aí daqui a pouco vem outra crise, ou daqui a pouco vem um crescimento. Como é que a gente lida com isso também nessas oscilações econômicas, que é uma dificuldade a mais, além de todas as outras que a gente já tem? Quando nós assumimos nessa gestão essa pasta, nós falamos sobre a nova economia, e que não daria para a gente fazer esse trabalho se a gente não olhar para esse futuro. E essa nova economia, como já foi falado aqui, ela é criativa, ela é verde, ela é compartilhada, ela é colaborativa, mas ela também é, e deve ser, e que bom que será, mais social e mais solidária. Isso faz com que também há profissões que têm bastante futuro, que não são necessariamente de STEMs. São profissões ligadas à parte mais humana, profissões mais ligadas a cuidados, profissões mais ligadas a bem-estar. E isso é bom, porque faz com que a gente possa também incluir, também dar oportunidade para as pessoas que não vão ser da matemática, da tecnologia ou da engenharia, porque nem todo mundo será, a gente tem que ser realista nisso. Então, cabe a nós também, nas políticas públicas, fazer com que todas as pessoas possam encontrar esse seu futuro. Nós estamos trazendo, por exemplo, políticas de qualificação em colaboração com o setor privado, fazendo com que a gente possa dar para cada um oportunidades de acordo com as suas possibilidades. Foi falado no painel anterior sobre o fato de nós termos os Fab Labs. Nós temos os Fab Labs, nós temos os telecentros, e nós temos uma capilaridade como poder público que poucos têm. O que a gente está fazendo? A gente está construindo, por exemplo, ferramentas de ensino à distância, que são ótimas e já foram faladas aqui, mas que tem que ficar claro que elas também não são para todo mundo. Só que a gente está trazendo um modelo híbrido. Então, em vez de fazer só o online ou só o EAD, a gente está trabalhando com o semipresencial. E aí eu uso o Fab Lab, eu uso o telecentro, eu uso os postos de atendimento das prefeituras regionais, em parceria com o setor privado, para a gente levar a qualificação para todos e trabalhar essa qualificação de acordo com as possibilidades das pessoas absorverem, porque nem todo mundo também tem a possibilidade de absorver igual. E, por fim, queria falar só em termos de política pública, uma outra visão que a gente tem, eu posso explorar mais depois, que, como nem tudo é emprego, quais são os outros formatos com os quais a gente está trabalhando? A gente está trazendo muitas alternativas de empreendedorismo, especialmente MEI, é uma política pública que a gente tem reforçado bastante, mas também outras políticas de geração de renda, como o cooperativismo. O cooperativismo é um formato muito desenvolvido em alguns países, e no Brasil ainda relativamente pouco, tem um potencial de crescimento muito grande, e a gente acredita que esse futuro do trabalho também pode usar o cooperativismo como formato, assim como artesanato e outras formas de geração de renda e possibilidades, como já foi falado aqui, de fracionamento do tempo e uso das skills e das habilidades das pessoas para
contribuir na produção, independentemente desse formato quadradinho de emprego. Muito bem, obrigado, Aline. Antes de passar a palavra para o João, queria, de novo, reforçar que a gente está recebendo perguntas aqui também para este painel, é só levantar a mão que as assistentes trazem até aqui. João, por favor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Folha de São Paulo pelo convite e principalmente pela preocupação com o tema. Esse é um tema fundamental para a sociedade brasileira. E a Folha foi, na minha vida, enquanto formação pessoal e profissional, um marco. E eu quero sempre agradecer ao papel que esse organismo tem na sociedade brasileira. Então, estão de parabéns por trazerem este painel. Me entusiasmei com as perguntas do painel anterior, então vou tentar ser mais curto para a gente poder responder as que vêm aqui da plateia, né? Nós não temos respostas simples para questões tão complexas. Os economistas, eu sou um deles, se debatem com a ideia de se o emprego é estrutural ou contextual. O que nós sabemos é que, no mundo, ele ocorre e em volume significativo. Se pegar economias europeias, mesmo a americana, trabalhar pleno emprego é trabalhar com exceção ao longo da história. Então, a gente está sempre falando em 10, 12, 14, 15, 20% de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, pensar em simplesmente ocupá-las é algo bastante difícil. Essa é uma preocupação. Do que nós estamos falando? Já o que é contextual, estrutural, na minha opinião, é estrutural da nossa economia e, portanto, é uma questão que sempre nós vamos ter que olhar e discutir qual a melhor forma de incluir na sociedade aqueles que, por um motivo, estão fora da sociedade produtiva, não fora da sociedade como um todo. O segundo ponto, que preocupa muito, são os atalhos, né? O ser humano gosta de buscar atalhos, respostas simples para problemas complexos. Olhar para a digitalização do mundo, a indústria 4.0, e tentar uma posição otimista ou pessimista, para mim é um atalho gigantesco. O que nós precisamos é, antes de mais nada, fóruns como este, e que primeiro e segundo setor, né, Estado e empresas privadas, que são mobilizadoras, tanto de opinião, empregos e formadoras de opinião, parem para refletir o que é a indústria 4.0 e essa digitalização. Porque o seu impacto talvez seja mais profundo do que a gente consegue responder numa posição tão simples quanto o emprego será transformado e nada de ruim acontecerá, ou o emprego será dizimado e estamos perdidos. O fato é que alguns centros de pesquisa, como o próprio MIT, têm sinalizado o risco que nós temos pela frente ao não refletir, e estamos refletindo pouco, muito pouco. O outro atalho que me preocupa é quando a gente joga sobre essa geração, que já ganhou N nomes, né, Z, Y, Millennium, toda a responsabilidade sobre o que nós não conseguimos fazer até hoje. Então, essa nova geração ela será melhor em valores, melhor em comportamento cooperativo, melhor do ponto de vista ambiental, melhor. Por quê? Ela será tão melhor. As organizações que estão aqui, que fizeram bem ou mal para meio ambiente, sociedade, história política, econômica, são as formadoras desses jovens também. Então, me preocupa isso. É fácil depositar sobre eles toda a responsabilidade daquilo que nós não conseguimos, de forma talvez tão organizada como seria necessário, tratar ao longo de tantos anos de economia, ao longo de tantos anos de civilização, né? Pelo menos 50 anos de cultura. O último ponto, e que me preocupa mais do que todos esses, é que nessa busca de atalhos, quando a gente olha para a digitalização, a gente tem destruído referenciais importantes para a sociedade. Assim, nenhuma escola mais é válida, todas estão absolutamente anacrônicas, né? Nenhuma universidade hoje é boa, nós vamos jogar tudo no mundo digital. Basta a gente ver qual é o nível de aderência de formação em EAD hoje, né? Menos de 10% das pessoas completam os cursos que se inscrevem. É baixíssimo. Se em 10 anos nós substituirmos o ensino presencial de forma massiva por EAD, nós vamos ter uma sociedade sem educação. Porque nós não fizemos também a mudança do comportamento ou da disciplina pessoal que faça com que eu possa, dentro de EAD, tenha o mesmo grau de interação, desenvolvimento de crítica, que eu tenho espaço numa escola, né, na interação humana, no debate. E junto com essa caricatura que eu acho muito ruim das nossas universidades, por mais que elas tenham problemas, e elas têm muitos problemas, mas têm um papel fenomenal na sociedade, ali está depositado o desenvolvimento científico que pode nos aproximar da nossa necessidade. O Brasil tem um gap de desenvolvimento científico em torno de 20 a 30 anos, né? Quando a gente olha para países que fizeram ou tentaram fazer a arrancada econômica junto conosco. Nós estamos atrasados.
E quando a gente tenta simplificar a educação para ferramentas que possam ser utilizadas pelo setor privado, a gente joga fora toda a importância da ciência pura. Nós precisamos de biólogos, matemáticos, filósofos, né? Precisamos de historiadores, precisamos de pensadores. Não é possível ter engenharia aplicada sem a matemática. Não existe, né? Grande parte das nossas formações e das ciências surgiram de ciências puras, e elas precisam continuar existindo. Então, esses atalhos me preocupam. Excesso de simplificação das questões, toda a formação voltada para ferramental e aplicação imediata, porque tudo tem que ser muito rápido. Será que precisa ser tão rápido assim? Depositar todas as esperanças sobre a geração Y, Millennium, esses jovens que estão aí, principalmente porque, em 2050, a nossa bolha demográfica fará com que a maior parte da população brasileira tenha 53 anos, em média. E o que nós faremos? Se é o jovem que salva a sociedade. Em 2050, onde estarão eles? Seremos nós, né? Eu, com 52 anos, serei a maioria da população em 2050. Então, voltando ao primeiro ponto, a gente precisa aprofundar o debate. Precisamos de mais reflexão e de sincera troca de experiências entre todas as gerações para achar saídas efetivas, né? Sem excessivo pessimismo, sem excessivo otimismo, mas com reflexão. Muito bem. João, obrigado. Paulo, por favor. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar colocando para vocês duas angústias completamente diferentes que eu estou atravessando, que eu atravessei e que estou atravessando por causa desse tema. Eu mexia com esse assunto há 30 anos atrás. E, por conta de uma tese de doutorado que eu fiz na FGV sobre o desemprego tecnológico, e que, coincidentemente, naquela época, os robôs estavam chegando, isso no final dos anos 80, a indústria estava começando a implantar robôs e equipamentos de automação, principalmente as montadoras de automóveis, e aí gerou-se uma discussão muito grande no Brasil se os robôs iam ou não gerar desemprego. Como eu tinha escrito a tese, eu fui chamado a depor no Congresso, foi criada uma CPMI. O Congresso discutiu profundamente o assunto do desemprego tecnológico, porque um deputado, na época, propôs uma lei que proibia o Brasil de usar robôs, que teria sido um desastre para o Brasil aquilo. Eu até escrevi um livro, que foi citado, que chama Robô, ruim com ele, pior sem ele, pior com ele, ruim com ele, pior sem ele, o robô. E, felizmente, o robô não foi proibido no Brasil. E a gente pôde avançar muito, e isso em 1989, mais ou menos. Bom, então, eu tinha uma preocupação naquela época que, felizmente, foi resolvida de uma forma satisfatória. Hoje, a minha angústia é completamente diferente, e eu acho que é muito pior. Por quê? Porque o que aconteceu nesses últimos anos? Esses empregos todos que foram eliminados ao longo desses anos, e muitos foram, principalmente no setor bancário, e no setor de serviços também, na indústria, claro, alguns, foram basicamente empregos manuais, onde havia habilidade manual, pouco inteligência em jogo. Claro que foram eliminados alguns empregos onde havia necessidade de tomar decisão, mas eram decisões muito simples que o trabalhador tinha que tomar, que o computador podia tomar, e, por isso, aquele trabalhador foi eliminado. Hoje, a situação é completamente diferente, porque hoje é possível substituir a inteligência. Então, você vê que hoje as funções que estão sendo eliminadas são funções muito importantes, funções de médicos, advogados, engenheiros, que deixam de ser necessários. E por que eu estou angustiado de novo? E muito mais agora? Porque eu estou vendo que, no Brasil, a gente está com uma ideia falsa, predominando, de que não tem problema. Novos empregos serão gerados pelas novas tecnologias, e toda hora falam que vai haver desemprego. Sempre que surge uma nova tecnologia, fala-se que vai haver desemprego, mas, de fato, nunca há. Então, a gente não tem que ter medo. Isso é que me preocupa, porque dessa vez a coisa é para valer. Dessa vez a coisa é para valer. Por quê? Porque as empresas precisam se modernizar. A competitividade no mundo é fundamental. A luta entre as empresas impõe
que elas busquem as novas tecnologias. É interessante porque muita gente fala que o Trump está atraindo as empresas para os Estados Unidos agora, por conta das medidas dele, que o Trump é um governo protecionista, etc, etc. Na verdade, as empresas estão indo para os Estados Unidos agora, de volta. Por quê? Porque elas podem usar robôs. Não precisam mais buscar a mão de obra barata que elas foram buscar na China, na Índia ou no México. É por isso que elas estão voltando para os Estados Unidos. E é por isso que a economia mundial está começando a entrar em crise. Vocês têm lido ultimamente na imprensa as previsões, projeções, inclusive do FMI, de que a economia, em 2019, a economia mundial não vai crescer mais tanto, nem em 2020, muito menos. Por quê? Porque não vai haver geração de empregos, principalmente nesses países emergentes. Esses empregos estão deixando de existir porque as grandes multinacionais estão voltando a fabricar nos seus países de origem. Então, nós temos que nos preocupar no Brasil. O problema é muito sério. Quem fez estudos sérios, e fez estudos muito sérios, principalmente na Inglaterra, tem um estudo feito na Universidade de Oxford, já em 2013, que mostrava inúmeras profissões que vão deixar de existir no ano 2030. Contador, corretor de imóveis, vendedor, várias atividades dos economistas, dos médicos. Bom, esse estudo foi muito contestado, em 2013. Aí o MIT fez um outro estudo, coordenado por um professor chamado David Autor, que confirmou exatamente aquele estudo. E outros estudos feitos em várias partes do mundo deixaram bem claro que realmente vai haver uma eliminação brutal de empregos. E um estudo também muito sério, feito pelo governo do Canadá, mostrou que a geração de novos empregos é mínima. Então, pessoal, não tem dúvida, vai haver um desemprego em massa. O sociólogo mais importante da Alemanha, o Wolfgang Streeck, ele prevê que o desemprego na Europa, daqui a 15, 20 anos, será da ordem de 70%. Imagina um desemprego de 70%. Então, é necessário que a humanidade pense em saídas. As saídas que estão sendo pensadas são muito difíceis de serem implantadas. Por exemplo, uma grande saída que se imaginava há 20 anos atrás era a redução da jornada de trabalho. Todo mundo trabalhava, em vez de 40 horas, todo mundo passa a trabalhar 20 horas, e aí vai haver mais emprego. Não deu certo. Por quê? Porque os países que implantaram isso, como a Itália, a Alemanha, a França, o que aconteceu? Viram uma revoada de empresas. As empresas foram embora. Então, a saída, pessoal, e isso é que me angustia, porque os outros países estão muito preocupados em fazer as suas políticas industriais para o futuro, estudando quais são os setores que serão modificados, estão vendo que a questão-chave é educacional. Você precisa preparar hoje as pessoas, o jovem que está hoje no ensino fundamental, para o emprego que vai existir daqui a 30 anos, talvez, aqueles poucos empregos. E quais serão aqueles poucos empregos? Difícil de saber hoje, a gente não consegue prever. Mas o que, então, precisa ser feito é um sistema educacional que dê ao jovem a possibilidade de trabalhar em qualquer tipo de atividade. Então, o que a gente está vendo, está acontecendo lá fora, é uma formação maior de generalistas. Está se acabando com os especialistas e está se formando cada vez mais profissionais generalistas. Nos Estados Unidos, no MIT, inclusive, se juntou o curso de engenharia com o curso de medicina e está se formando um profissional que é, ao mesmo tempo, engenheiro e médico, porque é isso que vai ser necessário no futuro. Isso está acontecendo com várias profissões. Nós temos que nos preocupar demais com isso. O nosso problema, claro, por ser um país emergente, um país que tem um problema gravíssimo de desemprego hoje, o nosso problema é muito maior. Mas a gente tem que acordar para isso. A gente tem que ter uma política industrial que repense o país e veja aonde vai estar o emprego. Temos que pensar nisso. E aí, pensar no nosso sistema educacional, rever completamente o nosso sistema educacional em todos os níveis e começar a formar profissionais mais gerais, mas principalmente profissionais que tenham grande capacidade de aprender, de ir para a internet ou ir para qualquer lugar e buscar o conhecimento que se faz necessário para aquela nova profissão que apareceu. Porque é assim que vai ser. Não, os empregos tradicionais vão ser praticamente todos eliminados. Muito bem. Paulo, obrigado.
de passar a palavra, então, a Asmália, por favor. Bom, eu também gostaria de começar agradecendo a Folha pelo convite. E, bom, toda vez que convida alguém do IBGE para falar, é quase impossível fugir dos números, né? E o que eu pensei em começar a falar aqui é que esse futuro chega num momento em que o mercado de trabalho apresenta números que são bastante grandiosos e muito pouco promissores, né? Já foi mencionado aqui algumas vezes o número de desocupados, né? Nós temos algo em torno de 12 milhões e 500 mil pessoas que estão nessa condição de procurando trabalho ativamente e não encontram. Mas, há algum tempo, a Organização Internacional do Trabalho vem trabalhando com conceitos que estão sendo adotados por todos os países, que permitem ampliar um pouco a visão sobre o que está, de fato, acontecendo no mercado de trabalho. Um desses conceitos, e que o Brasil passou a adotar desde, mais ou menos, 2012, é o conceito da subutilização da força de trabalho, né? Então, obviamente, inclui os desocupados, mas inclui também, por exemplo, os ocupados que não conseguem trabalhar o número de horas que estariam dispostos a trabalhar, né? Você tem um contingente bastante significativo de pessoas que estão nessa condição, alguma coisa em torno de 7 milhões de pessoas que se encontram nessa condição. Além disso, você tem alguns outros trabalhadores que param de buscar trabalho, né? Que simplesmente acreditam que não serão capazes de encontrar e não dispõem mais de recursos financeiros ou tempo, acham que esse é desperdício continuar procurando e param, que são os desalentados, né? Se nós somarmos aos desocupados, esse número chega a mais de 27 milhões de pessoas nessa condição, né? Isso significa que, mais ou menos, a cada 4 pessoas na força de trabalho brasileira, uma está subutilizada. Esse número é enorme e o futuro ele está se aproximando velozmente com as perspectivas que nós já foram mencionadas aqui, que eu não vou repetir. Só para vocês terem uma ideia, né, de cerca de 200 países que existem no mundo, existe um pouco mais, se você considerar aqueles principados pequenininhos, né? De 200 países, somente 49 países têm uma população maior do que 27 milhões de pessoas. Porque nós nos acostumamos muito com a grandiosidade dos números brasileiros e esquecemos de que 27 milhões de pessoas é um exército, né? Mas significa também um número expressivo de países que não têm isso de população. São só 6 no continente americano, só 6 europeus, têm mais de 27 milhões, os outros 43 ou estão na África ou estão na Ásia. Ou seja, esses números são muito expressivos. E, como disse a Aline, né, assim, o que nós tratamos não é exatamente de emprego, né, porque o conceito de emprego pressupõe uma relação de assalariamento, né? Alguém contrata a sua capacidade de trabalho por um determinado período de tempo. Quando nós olhamos para o mercado de trabalho, nós temos outras formas de trabalho. E, no caso do mercado de trabalho brasileiro, é preciso lembrar o tempo todo que as formas que são prevalentes, vamos dizer assim, que foram, né, até então prevalentes nos sistemas capitalistas, né, que são as relações de aceleramento, por exemplo, elas não são as que predominam, né, assim, elas não conseguiram prevalecer no mercado de trabalho brasileiro. Nós sempre convivemos com trabalhos dessa natureza, com trabalhos extremamente precários e com trabalhos com formas muito arcaicas ainda, no caso de todos os trabalhos ligados a, por exemplo, a sobrevivência, né? A mera subsistência, a geração de subsistência. Os números que se dispõem hoje é alguma coisa assim, bastante expressiva, né? Você tem algo em torno de 18 milhões de pessoas do total de empregados, né, nessa relação de assalariamento, que não têm carteira, ou seja, eles não têm os mesmos direitos e garantias dos que têm.
Não vou discutir o que significa isso, quero trazer os números, né? E, do outro lado, você tem alguma coisa em torno, próxima a 23 milhões de pessoas que estão nessa categoria de conta própria, né? Nos conta próprias, você tem trabalhadores autônomos, independentes e qualificados, né? Você tem advogados, dentistas, médicos, pode ter engenheiros, né? Você pode ter uma variedade enorme de profissionais nessa categoria. Mas a maior parte dessa categoria são de trabalhadores pouco qualificados e com baixa remuneração, né? O mesmo ocorre entre os sem carteira. Então, você tem uma situação hoje no mercado de trabalho em que os números são muito expressivos, e é nesse momento, e é nesta circunstância que o futuro se aproxima, né? E que traz, obviamente, a necessidade de apontar caminhos, né? E eu gostei muito das falas anteriores, especialmente as que chamam para reflexão, e a reflexão é absolutamente fundamental, mas eu também fico muito preocupado quando nós temos essa visão de política econômica, em que os nossos problemas são muitos e variados, mas que o trabalho tem que estar presente o tempo todo nas preocupações dos gestores públicos e dos elaboradores, né, dos que fazem política econômica. O trabalho tem que estar presente o tempo inteiro, não só para tratar da questão mais essa presente, né, mas do que são essas perspectivas que hoje se apresentam, né? E eu acho que eu posso falar, porque as duas perguntas da mesa anteriores, né, assim, que dizia respeito ao trabalho feminino e das pessoas mais velhas, eu, como mulher e com quase 60 anos, eu acho que eu posso falar em nome das duas categorias, né? E nós continuamos vivas e continuamos imperativas e querendo trabalhar e continuar aprendendo e continuar trabalhando. Então, eu gostei muito de uma ideia que surgiu na mesa anterior, da ideia de tornar a tecnologia, de tratar a tecnologia como infraestrutura, né? Até porque nós vivemos em um país em que a infraestrutura é algo que causa impactos enormes, tanto do ponto de vista social, quando nós víamos o déficit habitacional, saneamento, do ponto de vista ambiental, né? São Paulo passou por um período grande de racionamento de água, Brasília também, os aglomerados urbanos brasileiros passaram por problemas como esse, então a infraestrutura é importante. E a infraestrutura tradicional é importante, é geradora de trabalho, e ela pode ser uma saída nessa situação de curto prazo. Para acabar, eu quero enfatizar essa questão da educação e dizer que, bom, a boa parte do mercado de trabalho brasileiro passa muito ao largo de todas as questões da educação que foram tratadas aqui, precisam de uma atenção especial. Mas a educação, do jeito que ela foi tratada nessa mesa, na mesa anterior, né, na conversa anterior, ela é absolutamente necessária, porque nós estamos deixando de ser um país com mão de obra abundante. Nós estamos saindo dessa categoria. E parece que é alguma coisa que aí nós ainda não internalizamos, né? E aí é bom quando tem os números, né, porque os números nos ajudam muito. Então, não só os processos de requalificação da mão de obra, as necessárias, que serão necessárias, reconfigurações dos sistemas educacionais, o repensar a universidade, etc., serão necessárias, como também elas serão imprescindíveis. Porque o Brasil, de acordo com as estimativas que o IBGE faz, populacionais que o IBGE faz, daqui a 10 anos, a população adulta, ou seja, a população apta a trabalhar, que é a população com mais de 14 anos e menos de 65, ela vai começar a diminuir. No momento em que o país ainda verá, por algumas décadas, o crescimento populacional, ou seja, como gerar, tá certo, crescimento econômico de forma a garantir
trabalho e renda numa situação como essa, em que as tecnologias, eu não vou falar, porque já foi muito falado sobre isso aqui, eu não vou querer repetir absolutamente nada, até porque não é o que eu falo melhor, mas que esse dado, né, esse dado populacional, tem outras estimativas, por exemplo, tem uma estimativa do Banco Mundial que diz que isso, no Brasil, vai acontecer daqui a muito menos tempo, daqui a 2, 5 anos. Então, eu queria concluir com isso. Assim, o problema é complexo. Obrigado. Muito bem, obrigado. Queria começar com uma pergunta mais geral. O título desse painel é Alternativas para o Desemprego e Mão de Obra Subutilizada. Por incrível que pareça, 5 anos atrás, o Brasil estava discutindo se o mercado de trabalho tinha gente suficiente para atender a demanda. A gente tinha uma taxa de desemprego menor do que 5%, estava faltando de tudo, né? Engenheiro, agrônomo, todas essas profissões mais tradicionais, etc. E o crescimento não era uma Brastemp. A gente cresceu, tudo bem, 7,5% em 2010, foi o maior crescimento em 25 anos, mas, na média, era um crescimento, comparado com outras economias emergentes, normal ou até um pouco medíocre, comparado com a Ásia, né? Eu faço até uma provocação com essa pergunta, que é o seguinte, não é só o crescimento que está faltando no Brasil para a gente ter um mercado de trabalho mais apertado, ou é uma questão realmente estrutural? Quer dizer, por exemplo, mercado na área de construção civil, é uma área que gera emprego de baixa qualificação, em massa, que é o que tem hoje disponível de pessoas no mercado de trabalho. Temos 5 milhões, segundo algumas estimativas, até 7 milhões do déficit de moradias no Brasil. Quer dizer, não está faltando estabilidade econômica, macroeconomia, para o Brasil deslanchar de novo, como a gente viu que aconteceu há menos de 5 anos atrás, a gente estava com 4,5%, 5% de taxa de desemprego. Quer dizer, é uma pergunta um pouco mais, se o que não está faltando não é uma outra coisa e não esse problema estrutural, nós estamos ainda um pouco aquém dos problemas que já estão sendo vividos fora do Brasil, nas economias desenvolvidas, por exemplo. Acho que a sua pergunta é muito pertinente e, ao mesmo tempo, pegando aqui, parafraseando os colegas, que as respostas não são simples. A gente viu, por exemplo, na campanha eleitoral, quando se falava de desemprego, algumas respostas do tipo, vou retomar as obras, como se só retomar as obras fosse resolver o problema do desemprego. Ao mesmo tempo, também, não é só vou qualificar pessoas. Quer dizer, é um mix de coisas que vai fazer com que a gente resolva. Até porque, esse vou qualificar pessoas, a gente tem que tomar cuidado, porque também teve uma distorção nos últimos anos no Brasil de achar que tudo é ensino superior, tudo é faculdade, tudo é... Então, assim, tem um descompasso entre o que precisa ser feito e o que a gente está fazendo, muitas vezes. Eu ouço do pessoal do setor de tecnologia, por exemplo, nós trabalhamos muito com a Brascom, por exemplo, que é uma das associações do setor, dizendo o seguinte, olha, tem aí hoje um monte de universidade de tecnologia da informação, só que, muitas vezes, o que eu preciso contratar não é o cara que tem um diploma de ensino superior, é o cara que tem uma habilidade técnica intermediária, e outra, não é by the book. Você precisa desenvolver mais soft skills do que hard skills, muitas vezes. Então, também não é só dizer qualificar. Qualificar para quê e como. Então, essa questão de infraestrutura, de estabilidade, de planejamento, foi muito bem colocado pelo senhor Xi. Quer dizer, não adianta a gente olhar para esses problemas no curto prazo. A gente tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo e olhando para várias facetas. E não adianta também simplificar as políticas ou as soluções como vou colocar todo mundo na faculdade. Porque a gente tem que lembrar também o seguinte, nos últimos anos, foi feito um grande investimento em ensino superior e deixou-se de investir no ensino fundamental. Então, eu tenho, por exemplo, a gente tem um serviço de intermediação de mão de obra na prefeitura, muitas vagas sobram e eu não consigo qualificar por problemas básicos de alfabetização ou de matemática básica. Então, a gente está pensando, às vezes, em qualificar demais aqui e não qualifica o suficiente ali. Então, as respostas são complexas. É por isso que eu falei, se a gente não entender quais são os desafios, a gente não vai saber quais são as melhores soluções. Não tem solução simples, tem que entender todas as facetas do problema. Eu acho que o desenvolvimento econômico seria uma alavanca fundamental. É a primeira, senão você não tem oportunidade para nada. Né? Sem desenvolvimento, a questão é muito pior.
Com o desenvolvimento econômico, a discussão que nós vamos ter é sobre trabalho, e não mais sobre emprego. Porque, de fato, nós teremos uma mudança, e isso traz enormes dicotomias para o cotidiano. É fácil falar, mas uma parte de nós fica aterrorizado. Se você fala assim, não vai ter emprego, carteira assinada, você não tem jornada de 8 horas. A gente trabalha com jovens que estão em squads, trabalhando com método de agile nas empresas e olhando como são as startups, e eles querem saber da carreira deles. É uma absoluta dicotomia, né? O ponto que é fundamental, que o professor também trouxe, é que, com o crescimento econômico, nós teremos substituição massiva, sim, de mão de obra pouco qualificada. Um exemplo muito prático. Neste momento em que o Brasil carecia de mão de obra qualificada e que a gente tinha um crescimento um pouco mais acelerado, o setor de agronegócio era o que estava andando mais e é que hoje segura o PIB brasileiro. Você conversava com transportadoras voltadas para esse segmento, eles tinham caminhões parados que não tinham motoristas, que não se qualificam de um dia para o outro. Falava com empresas que são produtoras massivas, como Raizen e outras empresas dessa ordem, elas não tinham mão de obra qualificada para pilotar suas colhedeiras. Hoje eles não precisam, as colhedeiras são autônomas. Já se estão utilizando caminhões autônomos dentro do canavial. Então, este emprego não voltará. Então, o impacto, né, econômico é fundamental como alavanca, mas, ainda assim, a questão do trabalho, né, a relação do homem com o trabalho, e a possibilidade dele ter algum tipo de renda para estar incluído socialmente, é uma questão profunda. Veja, são dois problemas diferentes que nós estamos atravessando, realmente, como a Asmália mostrou bem, um desemprego altíssimo, mas esse problema vai se complicar ainda mais a médio prazo, porque justamente as empresas estão precisando aumentar a sua competitividade e para isso, elas têm que se equipar, têm que se modernizar cada vez mais, e muitas empresas, ao invés de contratarem trabalhadores, vão contratar máquinas, vão contratar robôs. Então, vai ser muito mais difícil agora para o Brasil resolver essa questão do desemprego do que foi no passado, por conta dessa situação. O que eu acho que é a questão fundamental que nós não estamos atacando é que a gente precisa de um plano para o país para enxergar aonde que a gente tem condições de gerar emprego e aonde que não adianta mais, não vamos gerar de jeito nenhum. Então, temos que identificar quais são os setores onde o Brasil pode ter alguma importância no contexto mundial e quais são setores que não adianta, que temos que desistir. Nesses setores onde nós poderemos ter uma importância no futuro, que eu acho que são setores ligados, por exemplo, à biotecnologia, porque é uma área que a gente tem uma biodiversidade muito grande, a biodiversidade é matéria-prima para a biotecnologia, áreas ligadas à medicina, à saúde, são áreas que vão ser muito importantes no futuro e que, a meu ver, o Brasil tem vantagens a oferecer. Então, nós deveríamos identificar áreas como essa, por exemplo, e começar, desde já, a formar profissionais para essas áreas. Mas isso tem que começar logo, e tem que começar desde o ensino básico, do ensino fundamental, preparando essas gerações agora para esse futuro complicado que vai acontecer. Se hoje já é difícil se conseguir emprego, muito pior será daqui a 15, 20 anos, quando esses jovens vão estar se formando. Mas, então, o que nós vamos ser muito criticados no futuro, se nós não fizermos hoje, é um plano muito bem feito para o Brasil. E qual é o plano para o Brasil daqui a 5, 10 anos? O Brasil não tem uma estratégia. Veja que a gente acabou de sair de uma campanha eleitoral e nenhum candidato falou qual é o seu plano para daqui a 5 anos, por exemplo. Discutiu-se muita coisa, menos isso. Então, precisa de um plano. E, nesse plano, tem que se definir quais são os setores que serão prioritários. E, para esses setores, quais serão as profissões? E como que nós vamos preparar o jovem de hoje para essas profissões? Essa é uma questão. Só que isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque os empregos daqui a 15, 20 anos serão completamente diferentes também dos empregos que existem hoje. Ninguém consegue prever quais serão os empregos.
Tem um economista americano, que talvez é a pessoa que mais estudou esse assunto, é o Joel Mokyr, professor da Northwestern University. E ele tem dito o seguinte: nós temos que fomentar a formação de generalistas. As profissões de hoje, segundo ele, não vão existir mais. Não vai precisar de advogado, de médico, de engenheiro, de jornalista, nada disso. Daqui a 30 anos, isso não vai existir mais. As profissões serão completamente diferentes. Então, a gente tem que formar hoje o jovem para que ele possa desempenhar tudo isso, qualquer uma dessas coisas que aparecer pela frente para ele, mas ele tem que ter, então, uma formação generalista e, principalmente, ele tem que ter uma grande capacidade de estudar, de capacitar-se sozinho para aquela nova atividade que vai aparecer para ele. Eu acho que essa é a questão que mais me angustia, porque nós não estamos preocupados com essa questão no Brasil. Eu acho que a Folha está promovendo um debate sensacional, esse tema é importantíssimo, mas reparem que não está sendo discutido esse tema. Por isso, eu parabenizo a Folha pela iniciativa, porque é uma das raras situações que a gente tem no nosso país de discussão desse assunto. Talvez uma das questões que as novas tecnologias e a convergência tecnológica e o que está surgindo em termos de produtos e processos que surgem, na verdade, da interação de conhecimentos, né, coloca um pouco uma ideia de que a departamentalização das universidades hoje é algo que precisa ser revisto, mas a departamentalização da política pública também precisa ser revista, né? Assim, tipo, é preciso que a questão do trabalho ela esteja presente em a todo momento, né? Óbvio, o crescimento econômico é importante, mas não necessariamente o crescimento econômico vai gerar os postos de trabalho que são necessários, depende muito do que acontece, né, em outras áreas. Então, é preciso que ciência e tecnologia, inovação, educação, que a política pública ela seja vista de uma forma integrada. E eu acho que tem um aspecto do futuro que também é importante, que é a questão ambiental, que ela surge como oportunidades extremamente ricas, não só de utilização de tecnologia, né, no aproveitamento dessas tecnologias e de oportunidades para a própria indústria, mas também de geração de trabalho, inclusive de trabalhos pouco qualificados. A recuperação de mananciais é trabalho pouco qualificado e absolutamente necessário, ou nós vamos continuar vendo repetir o controle do abastecimento de água nos centros urbanos brasileiros. Acho que isso é importante. Eu vou até juntar algumas perguntas aqui para enfim, tentar resumir um pouco aqui o que chegou até aqui em cima. Você falou desse trabalho, né, recuperação de mananciais, que é um emprego que não deve estar no radar de ninguém e deve ter intensivo em mão de obra não qualificada, etc. Muitas pessoas perguntam, se vocês pudessem nos ajudar, quais serão os bons empregos do futuro aí? Onde é que vai ter emprego? Exatamente, essa é a pergunta difícil. Tirando o setor público no Brasil, que o emprego é garantido e que não sofreu aí tanto nessa recessão, né? A gente vê aí a quantidade de pessoas que tentam prestar concurso, né, para não sofrer durante uma crise, etc. Onde é que estarão os bons empregos aí, tendo em vista que a economia brasileira é uma economia ainda em desenvolvimento, né? Como a gente colocou aqui, tem esse tipo de emprego, tem construção civil, tem uma série de áreas que está interditado já fora do Brasil, né? Eu acho que a gente tem receio, de quando fala em planejamento de curto e longo prazo, de dirigir um pouco a formação. Nós temos necessidades, um planejamento demonstraria onde essas necessidades são mais preementes e onde se poderia dirigir, de alguma forma, parte da formação, mesmo que básica, e, portanto, a mão de obra. A gente tem receio de fazer isso na economia. Você pega países norte-europeus, que têm um IDH muito superior ao nosso, e o profissional que se forma em saúde não escolhe onde trabalhar. Ele é mandado para lugares onde é necessário que ele esteja, né? E a gente tem receio de fazer isso. Então, uma mentalidade, talvez,
quase liberal, que distorce o nosso envolvimento. Nós somos um país continental, a gente precisa do planejamento e dirigir o esforço para onde ele possa estar, né? Produzindo economicamente, inclusive gerando oportunidade de trabalho, não de emprego. O que a gente, quando fala da digitalização da sociedade, percebe é que os empregos menos afetados nas primeiras ondas serão os de atenção humana, como na área de saúde, né? É difícil alguém em situação frágil de saúde em tratamento preferir algo robotizado ao contato com o auxiliar de enfermagem, um enfermeiro. É muito difícil que alguém faça essa opção, né? E ao contrário. Então, empregos de assistência social, de atenção social, de suporte psicológico, de atenção à saúde, são os que deverão ser menos afetados na primeira onda, que, curiosamente, como disse o professor, não está afetando trabalhadores que a gente colocaria em postos operacionais, mas advogados, né? Estados Unidos, advogados estão perdendo empregos de forma massiva. Contadores, que não terão por que existir, auditores, não terão por que existir. Mas a área de saúde, atenção humana e atenção ao meio ambiente terão muita chance de trabalho. Não sei se de emprego, mas de trabalho. Só complementando aqui uma parte nessa questão do humano, quando a gente falou de saúde, mas não é só a saúde, o bem-estar, né? Vamos pensar aqui numa coisa, até para falar de uma mão de obra que não é tão qualificada, uma massagista, por exemplo, né? Ou uma cuidadora de idoso. Por isso que eu fui um pouco crítica quando a gente fala que tudo é STEM ou tudo é universidade. Quer dizer, são profissões que crescem hoje, que crescem com um ritmo até relativamente acelerado e que eu acho que devem continuar crescendo, porque ninguém vai substituir uma massagista por um robô. Eu, pelo menos, não substituiria. Ou mesmo a questão do cuidador de idoso. Embora haja tecnologias para monitorar é diferente de cuidar, de entreter e tal. Falando também sobre a questão entretenimento, experiências, vários países do mundo, os países que já passaram pela fase de robotização ou de informatização já há muito mais tempo, a questão da experiência e do entretenimento gera muitas oportunidades. Voltando para a especificidade do Brasil, e eu sou um pouco crítica quando a gente olha só para os dados de OIT, de Fundo Monetário Internacional, ou de, enfim, grandes organizações internacionais, ou estudos de Harvard, a gente tem que olhar muito para a realidade do Brasil, para a realidade de São Paulo. Quer ver um setor que... Aí vem a importância também da política pública, que a gente não alavancou no Brasil, e que, no dia que tiver essa visão de alavancar, vai bombar? Turismo. Pelo amor de Deus, o nosso país, desculpa a minha emoção, mas eu me empolgo com isso, o nosso país tem belezas, principalmente naturais, mas também algumas construídas, que dão de 1000 a 0 em outros lugares. Eu me lembro da minha experiência quando eu fui para Niagara Falls, comparando com Foz do Iguaçu. É ridículo. Ou o que a gente tem de exuberância natural. Na hora que a gente tiver políticas públicas investindo, por exemplo, em turismo, a quantidade de empregos que a gente pode gerar é muito maior do que países europeus ou americanos geraram, e a gente não está explorando a possibilidade de emprego nessa área, de todos os níveis, do mais básico ao mais qualificado. E a questão ambiental também, com níveis diferentes de qualificação. Então, acho que quando pergunta, por isso que há oportunidades, eu sou um pouquinho menos cética do que o Paulo, porque eu acho que a gente tem nichos que é como se a gente não tivesse descoberto, eles estão aqui na nossa cara, e a gente não está explorando. Então, eu acho que nessas áreas pode haver um boom. Talvez o geral seja negativo, mas há áreas que, se a gente souber explorar, seja o indivíduo, né, o empreendedor, o trabalhador, seja a política pública, tem um horizonte de oportunidades gigantesco pela frente. Esse estudo que foi feito em Oxford por 2 pesquisadores, o Frey e o Osborne, ele mostra quase todas as profissões, aquelas que têm pouca chance de ser eliminadas e as que têm muita chance de ser eliminadas. Bom, entre as profissões com pouca chance, sem dúvida, estão as da área de saúde. Na área de saúde estão as maiores oportunidades, principalmente porque a humanidade está entrando numa nova era, as tais das ondas tecnológicas, né? A gente está vivendo agora a onda tecnológica, a tecnologia da informação, a antiga foi da automobilística e do petróleo, mas a próxima é das ciências da saúde. Então, é na saúde que estão as melhores oportunidades. Como a Aline falou, cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, são atividades que vão prosperar
bastante. Mas eu discordo de um aspecto que o João colocou na área de saúde. Porque, mesmo na área de saúde, o robô vai ser muito utilizado. Vejam que ontem mesmo saiu um artigo num dos jornais aqui em São Paulo dizendo que, por exemplo, a cirurgia de próstata feita com robô tem um índice de erros muito mais baixo que a cirurgia feita com um médico humano. A leitura de tomografia feita por robôs não tem erro, enquanto que a leitura de tomografia feita por médico tem uma taxa de erros muito alta. Fora que o robô lê as tomografias com uma velocidade 20 vezes maior do que a dos médicos. Então, sem dúvida que vai haver muita mudança na atividade dos médicos e dos profissionais da área de saúde. Mas é a área onde vai se gerar mais empregos também, é a área de saúde. É a área que mais vai expandir, porque vai ser a grande onda do final do século XXI, dos próximos anos. E, portanto, eu acho que as oportunidades estão aí. E é por isso que eu acho que o Brasil tem chance. Nessa hora, nós temos muita chance, porque a grande disciplina ligada à ciência da saúde é a biotecnologia, que trata da pesquisa de princípios ativos para remédios, trata de genética, e tudo isso precisa de um componente fundamental, que é a biodiversidade. Os princípios básicos dos remédios estão nas plantas, em geral. E nós temos a Amazônia aí como fonte de informação incrível. Então, nós deveríamos estar agora focados nessas áreas, ter clareza de que o futuro do Brasil passa por essas áreas e, portanto, nos prepararmos para elas, não só criando uma legislação, por exemplo, para o uso indiscriminado da Amazônia, que é o que hoje existe, que não deveria, mas formando profissionais nessas áreas todas, de saúde, genética, biotecnologia, etc. Eu acredito que cultura, as características que são nossas, né? Assim, nós somos um povo extremamente criativo e a cultura faz parte da nossa vida, então é fundamental e nós temos grandes artistas e tende a crescer. Cultura, turismo, meio ambiente são áreas muito importantes, né? Bom, mas como alguém que trabalha na área de estatística, não poderia deixar de mencionar que, embora a natureza do nosso trabalho, as características, não a natureza, as características do nosso trabalho irão ser afetadas, mas todo o Big Data, todas as novas tecnologias fazem um uso intensivo de informação. Então, carreiras como os dos estatísticos, embora eu seja economista, serão, acho que, extremamente valorizadas, e todos aqueles ligados à gestão do conhecimento e o tratamento das informações, enfim. Acredito que serão bastante valorizados. Parece uma coisa, voltar ao básico, né? É atender gente, natureza, é meio por aí no caso aí, ou não? Que é a atenção humana direta, né? Por isso nós não discordamos. O médico especialista é substituído por inteligência artificial, o enfermeiro não. Comida também, a gente não falou de comida, né? Precisaremos sempre. Pois é. Bom, acho que a gente está falando em comida, a gente está chegando aqui no final desse bloco. Eu acho que está todo mundo com fome. Vou encerrar aqui 3 minutos antes. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui nesse painel, agradecer aos que nos assistiram até agora e lembrar que a gente vai ter um intervalo para o almoço e à tarde volta aqui o seminário sobre o futuro do trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Até já.